Olá, sou Natália Moura de Almeida, mediadora de conflitos, e hoje nós vamos falar o que o usuário quer. As escolas de mediação de Harvard, transformativa e a circular narrativa. Então é importante que a gente saiba que a escola de Harvard, ou a mediação linear, ou mediação tradicional, de Roger Fisher, William Ury, eles têm uma negociação baseada em princípios, que tem um processo estruturado linearmente, em fases bem definidas, e tem por propósito o restabelecer a comunicação entre as partes para identificar os interesses encobertos pelas posições, para com isso alcançar um acordo. Então a gente trabalha de uma forma linear, isso quando nós estamos falando da escola de Harvard, onde a gente trabalha o rapport, a gente deixa as pessoas confortáveis, depois a gente vai escutar os problemas e depois nós vamos ver se a gente entendeu os problemas, nós vamos utilizar diversas técnicas, depois nós vamos reenquadrar os interesses de cada um, para que ambos saiam ganhando, saiam mais satisfeitos. E depois a gente vai gerar opções. Depois dessas opções a gente pode encontrar uma boa alternativa para ambas as partes, para ambas os mediandos, para ambos os usuários, e daí uma proposta e quem sabe um possível acordo, tá? Mas a gente sempre tem que pensar, mas o que o usuário quer? Se de repente você está conversando, nessa conversa informal, e você percebe que as pessoas elas são sócias e você notou que elas podem ter aquela vontade de continuar com o negócio depois dessa conversa, depois das pessoas realmente colocarem o que estavam afetando. Muitas vezes é alguma coisa que a outra pessoa fez e essa não gostou, e aí a pessoa pede desculpas porque ela não sabia que a pessoa tinha sido afetada por isso. Então muitas vezes numa conversa a gente percebe que as relações podem se transformar. E aí nós temos também o modelo de transformativo de Bush e Folger, que o mediador ele deve trabalhar com as partes em conflito para ajudá-las a transformar as partes negativas e destrutivas de seu conflito em pontos positivos e construtivos, ao mesmo tempo em que exploram e discutem problemas e possibilidades, uma resolução do problema, tá? Aí pode ser que vire algo que você fala, poxa, essas pessoas querem de alguma forma continuar com sua sociedade, continuar com esta amizade, com este casamento muitas vezes. Tá, então talvez o modelo transformativo também pode ajudar essas pessoas de uma maneira mais eficaz, tá? E aí de repente as pessoas estão tratando de um assunto que pelo jeito é o que sempre dá confusão. Acontece da mesma maneira, acontece da mesma forma e dá confusão, e elas não conseguiram perceber que isso esteja afetando o relacionamento, seja empresarial, seja pessoal. E aí nós temos também o método circular narrativo de Sarah Kolbe. E no modelo criado por Sarah Kolbe, o acordo ele deixa de ser o objetivo principal, tornando-se uma possível consequência do processo circular narrativo. Tá? Então o mediador circular narrativo ele dirige a sua atuação para a construção de novas narrativas que desestabilizam aquelas que não deixam crescer a pessoa. Prefere histórias libertadas dos falsos contextos que obscurecem o protagonismo de cada parte. Na mediação narrativa circular, as sessões individuais são um elemento indispensável para o sucesso do processo de solução de conflitos. Tá? Então, muitas vezes, o mediador trabalhar as questões circulares reflexivas para que elas mesmas possam enxergar aquele ponto de vista delas e quem sabe elas consigam aí construir uma nova narrativa
daqueles fatos, né? E sempre elas protagonizando, né, uma nova história. E o caucus, a reunião privada, nesse método, ele é muito importante, tá? Ele é indispensável. Mas bato sempre na questão, mas o que o usuário quer? Porque muitas vezes eu percebo que, de repente, o mediador ele é só de uma escola, ele não conhece as outras escolas. Então ele acha que, por exemplo, só transformativa é que serve. E muitas vezes a pessoa não tem tempo, não quer discutir essa relação, seja de vizinho, seja empresarial, não quer discutir essa relação e ainda está muito machucado. Então, muitas vezes, o processo de linear de Harvard pode ser melhor. Tá? Então a gente precisa sempre ficar muito atento, nós como profissionais, como mediadores, precisamos estar muito atentos ao que o usuário quer, ao que o mediando quer, ao que o mediado quer, tá? Nós temos aí palavras um pouco mais técnicas, mas como pode ser que qualquer pessoa assistindo, ela possa entender o que eu esteja falando, tá bom? Então é esse alerta que eu quero fazer sobre o que o usuário quer, e é importante que o mediador, né, saiba como proceder em cada escola, para você também ter mais leque de trabalho, ok?